Doutor Afonso, descobri que meu sócio vem roubando os lucros da empresa. Posso desfazer a sociedade abatendo esses valores da parte dele sem processá-lo? Doutor Eduarda, você que é especialista em contrato, sociedade, e aí, nesse caso? Posso falar mesmo? Brincando. Não, ó, vamos lá. Descobri que meu sócio vem roubando. Vamos falar também sobre as possibilidades de exclusão de sócios, tá? Isso é uma causa grave. Descobrir que ele está roubando, se efetivamente ele estiver roubando, isso é muito grave. Se você tiver previsto no contrato social ou no acordo de cotistas, você pode, de repente, fazer até a exclusão do sócio direto na junta comercial, não precisando entrar com uma ação de dissolução de sociedade. Posso desfazer a sociedade abatendo esse valor da parte dele sem processá-lo? O que você quiser acordar, vocês têm livre-arbítrio. Então, se eu tenho uma sociedade com você, descubro que está passando a perna em mim, mas não quero fazer nada, não quero prejudicar a sua vida, só quero simplesmente encerrar a sociedade e abater esse valor, se você tiver de acordo, o acordo é possível para todas as possibilidades, né? Verdade. Só ia fazer uma observação. Claro. É importantíssimo ver dentro da sociedade qual o percentual das cotas. Isso que é fundamental, né? Porque assim, se quem está roubando aí, quem está fraudando, tem 70%, por exemplo, das cotas sociais, ele não vai conseguir fazer. Isso não vai aí. conseguir fazer o quê? Ele não vai conseguir fazer exclusão do sócio, né? Porque precisa ter mais da metade do capital. Exato. Não, mas entendeu? depende, se for uma causa grave e tiver Não, ele comprovada... consegue fazer a liquidação, a extinção da pessoa jurídica, em razão, por ele ser sócio minoritário, entendeu? Então, Assim, se ele for sócio majoritário, não tem problema, ele vai conseguir fazer a exclusão. Não que roubou, você está falando o... Não. Quem descobriu. Furtado. O furtado, exatamente. Tá. Quem descobriu, precisa ver qual a posição societária dele ali. Tá. Né, qual o percentual dele. Se ele for minoritário, ele não vai conseguir, ele vai ter que sair da sociedade e não vai conseguir fazer o que ele pretende, que é o quê? Retenção de valores, etc. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, o direito brasileiro, ele busca preservar a pessoa jurídica. E como você preserva a pessoa jurídica? Dando uma prioridade ao sócio majoritário. Então, mas né? na verdade, no meu ponto de vista, depende um pouco, tá? Porque, apesar dele ser o sócio minoritário, ele pode ter, por exemplo, o poder de administração na empresa. Mas o sócio majoritário consegue tirar esse poder de administração dele. Então, depende. A gente pode ter uma Por isso série que eu de falei, cláusulas depende. no acordo. Não, mas mesmo que você pensar numa limitada, 75%. Tá. Do Nós estamos capital... falando numa sociedade Então, de 2 sócios. Mas se você pensar numa limitada, 75% do capital social é a cota suficiente, ele consegue alterar o contrato social. Ele não Agora precisa- mudou, agora é 51. Então, mas é que depende lá, né? Depende eu tô falando, assim, depende do assunto, você tem cotas diferenciadas, entendeu? Basicamente, é só para, grosso modo, falando, 70%, 75% você consegue tomar a decisão sozinho, entendeu? Ou na soma, ou se você deter esse percentual. Então, por isso que eu falei, depende o percentual das cotas sociais desse prejudicado. Porque se ele estiver na posição de 70%, ou de 51% para cima, a preservação da empresa vai beneficiar ele. Então ele vai conseguir tomar essa atitude de exclusão de sócio. Sim, que a gente está falando dele resolver sem necessidade de processo, mas Não, sem necessidade de processo é uma conversa, né? mesmo- Ligar uma aqui e falar, negociação, vou fazer uma confusão na tua vida, tá provado que você roubou, vamos lá, devolve e tal, pago, acabou. mas assim. mesmo se ele tiver 49, ele pode entrar com uma ação de dissolução parcial da sociedade e discutir aí a mas a justa ação de causa. dissolução vai representar ele sair da sociedade. Porque o outro, se quiser preservar a sociedade, ele mantém. Que a dissolução, você vai fazer a dissolução, a liquidação para você receber o seu capital. Entendeu? Você consegue preservar a pessoa jurídica. Mais ou menos, porque se ele tiver causado um prejuízo para a sociedade, ele pode ser obrigado a indenizar a parte prejudicada. Sim, o sócio. Sim. A gente tá falando a mesma coisa, exatamente. Mas aquilo que o Afonso falou, se for para questão extrajudicial, se tem um acordo, independe do percentual das cotas sociais. Devolve aqui. Mas é que Que nesse é tipo de super situação... comum, né? Eu acho que é muito comum também na questão, por exemplo, quando há algum furto dentro da empresa, né? Por exemplo, quando tem funcionário que pega, se apropria de alguma coisa, isso a gente sabe que acontece. Sim. A maioria das vezes não se leva isso para a delegacia, se resolve internamente, aí fala, ó, vi que você pegou, tá filmado aqui, devolve tanto, ó, provou que você fez isso, devolve. É o que acontece. Nesse caso, acho que é mais ou menos isso, né? Quando se é furto mesmo, é isso aí mesmo. Aí pode aplicar a justa causa. Nesse caso, pode aplicar a justa causa sem medo. Bem complicado, viu? Porque se aplica a Muito justa causa... provado? Não, provado, né? Mas é assim, tem que ter muito provado. Porque se não tá muito provado, Não, ainda você sim. tem que indenizar o bandido. Não pode Depois, ser prova indireta, Não, tem que ser tem que prova ser direta. né? câmera, Tem que ser prova- monitoramento tem é que seguro. indenizar o bandido, que coitado do bandido que foi exposto.
Mas às vezes esse tipo de A dúvida, situação cara, dela. colocada aí, a gente tem que ficar um pouco assim, porque às É vezes muito. o cara, o sócio é o administrador, aí distribui o lucro de forma diferente, às vezes, entendeu? Questão contábil. porque às vezes normalmente- essa questão de sociedade não é tão simples É, assim, não é exatamente. objetivo, o furto, o roubo, a fraude não é tão É. objetivo assim também, E né? às vezes essa questão de prova é delicada porque muitas vezes a maior parte das sociedades limitadas, principalmente quando são feitas assim, abre o Aquele contador contrato abre o padrão CNPJ. lá, né? É. Todo Faz mundo é contrato administrador, padrão. Ah, todo mundo é administrador Isso. e a pessoa pode ter considerado, foi um erro material, assim, na hora de transferir, o da Google não transferiu 1 milhão por engano, eu posso ter transferido por engano e fazer a prova efetiva é realmente muito Difícil. complicado. É muito complicado. Mas enfim, tem muito problema. Tem. Sociedade acho que é mais do que casamento, viu? É. Não é? Aliás, O pessoal não se preocupa, é isso que você falou, faz o contratinho lá só com o contador, aquele padrão, e não se preocupa e esquece que realmente ali é o casamento com as outras pessoas envolvidas, né? O que eu falo, né? Sociedade. Ontem, inclusive, você fez uma live Eu falando sobre isso, não fiz, foi? queria mandar um Eu beijo vi pro essa semana Constantino lá do passada. Direito em Pauta. Na semana passada a gente fez com ele, na quarta-feira passada, a live lá falando sobre uma sociedade de sucesso, quais são os requisitos, dando algumas dicas para quem está começando. E assim, antes que a gente tenha alguns haters, tá? Então antes que a gente fale, nossa, o Eric e a doutora Duda não gostam de contador, não é isso. Jamais. Existe, Cada eu falo um assim, no seu quadrado. eu falo assim, Né? para que você quer Desculpa, só para abrir- comentar. O contador é um parceiro enorme do advogado Sem que trabalha dúvida. com o empresário. Sem Enorme. dúvida. Mas quando ele dá pra dar orientação errada, né? Aí, Aí- E assim, Mas cada um Aquela tem o história, ele não quadrado. pode invadir o nosso espaço. mas só eu- ele. Mas eu fiz um post uma vez falando, vou abrir uma empresa. Quem eu procuro, advogado ou contador? Depende. Se abrir sozinho, Não, procura os dois. pode abrir com o contador. Você só precisa de um número de CNPJ? Ou você precisa de uma coisa... O que você precisa? Depende do seu objetivo. Você quer já se resguardar? Você quer pensar em receber capital estrangeiro, receber capital de investidor, Registro de ter marca. outros sócios, bababá. Tudo depende de qual é o seu objetivo. O que você quer? Tô abrindo sozinho, preciso abrir um MEI para emitir uma nota por mês. Lógico, você vai no que é mais acessível. Por isso, não é mais acessível porque vale menos, é mais acessível porque é um serviço mais simples. Sim. O serviço do advogado é um serviço mais elaborado. Por isso que tem essa diferença. Só para deixar claro, senão daqui a pouco vão ficar falando que a gente não gosta do Bom, serviço do vamos lá. contador.